Eu já me convenci, vou ter que nascer de novo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, especialmente aqueles que estão pela primeira vez hoje aqui. Os verdadeiros tesouros é o título que eu me propus a desenvolver. O título foi eu que dei. Tinha que dar um título para convidá-los. Vamos ver se eu tenho sorte em desenvolver bem isso aí. Em Mateus diz o seguinte: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Entesourar quer dizer valorizar, ou seja, temos coisas aqui, tesouros na terra, que nós podemos valorizar, e esse é o foco, e temos tesouros no céu, que o Cristo chamou a atenção, valorizem aquilo lá. Então essa é a nossa tarefa de hoje à tarde. O que nós damos valor? O que nós vamos dar valor a essa vida? E o que realmente tem valor e que depois que nós desencarnarmos, porque isso é uma realidade, todos vão morrer um dia, mais cedo ou mais tarde, e o que nós levamos junto? Que tipo de tesouro? Então, o quadrinho seguinte, e são palavras do Cristo: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que quer isto dizer? Todos nós temos tesouros, e esses tesouros, dependendo da compreensão que nós temos da vida, eles às vezes vão modificando. Tem uma época que a gente é criança. Qual é o nosso tesouro? Eu quero ser como o pai. Aí eu coloco todo meu coração. O pai é o exemplo para mim. Aí chega a juventude, daí ele começa a comparar outros. Aí às vezes o pai não é mais tão importante. O pai está cheio de defeitos, mas tem outro lá, fulano de tal, quer ser como ele. E os tesouros vão modificando. Aí começa a vida de adulto e ele elege como tesouro, em primeiro lugar, eu vou trabalhar para conseguir uma casa. O tesouro dele é a casa. O coração dele vai todo em cima desse propósito. Conseguiu a casa? Vou ter que, às vezes é invertido, eu vou ter que ter um carro bom. E ele elege esse tesouro. E assim vai. Aí depois de uns anos, com a idade já mais avançada, se ele chegar lá, aí o tipo de tesouro já é outro. Ele começa a pensar, peraí, mas daqui um pouco eu me vou. O que eu vou levar junto? Casa eu não levo. O carro eu não levo. Nem o meu corpo eu não levo. Aí ele começa a fazer modificações no seu. Ou seja, a nossa vida é uma vida de escolhas, como se diz.
é a palavra que se usa mais. Nós vamos escolhendo aquilo que nos parece interessante, parece bom, e a hora que eu escolhi, eu coloco o meu coração todo nessa função. Então, o Cristo já falou, já alertou sobre isso aí. E daí, ele tem outra fala, o Cristo. A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, teu corpo inteiro será luminoso. Porém, se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Portanto, se a luz que há em ti é treva, quão grande é a treva? Candeia, na época, seria uma lamparina, uma luminária. Fecha bem com o momento espírita de hoje, né? Que nós escutamos ainda há pouco, né? O olho é a maneira mais direta que nós temos entre nós e o mundo. Eu gosto de citar, não sei de quem é a frase, né? Você enxerga o mundo conforme você o enxerga, assim ele é. Se você enxerga o mundo cheio de defeitos, cheio de maldades, só vê maldades, então é isso que você vê. E daí o que você enxerga, automaticamente ele penetra em você. Isso que quer dizer, a candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, se você enxerga bem as coisas de maneira positiva, o teu corpo inteiro é luminoso, que tem que ter uma correspondência. Não é possível que você enxerga tudo bom, perfeito, assim como eu estava sentado aí na garagem hoje, aquele ventinho bem forte estava balançando uma árvore que tem aí na frente. Aí eu estava pensando, engraçado, a árvore, o que tem de folha madura ou seca já caiu. O vento fez a limpeza. Algum galho seco também já quebrou e caiu. Sobrou a árvore bonitona, verde. E quem passa por baixo acha defeito na sujeira, e chama aquilo de sujeira. Só olha. E nós costumamos, né, dar opinião sobre as árvores pelo tamanho e pela quantia de folhas que cai no chão. Mas toda árvore, se ela tem folha, tem que cair um dia. Então depende de como a gente enxerga. O nosso momento espírita de hoje falou da pessoa positiva que entrou numa sala com 1000 espelhos, não foi isso? Uma casa. E ele viu que refletiu 1000 reflexos dele mesmo. Ele era um sujeito bom, positivo. E aquilo tudo refletiu positivamente para ele. Aí depois entrou um cidadão daqueles que enxerga defeito em tudo, maleixo, né? Carrancudo, né? E ele entrou e viu 1000 carrancudos olhando para ele, e ele se sentiu mal. Disse: aqui eu não entro nunca mais. O problema não estava no espelho, estava nele, né? Então o mundo é conforme a gente o enxerga. Porque nós estamos num planeta diferentes. Nós temos diferentes cores. Todo mundo é diferente, não existe um igual. Nem os gêmeos não são iguais. Eu tenho 2 gêmeos, nunca foram iguais. No começo, quando são pequenininhos, são iguais, tal. De repente, cada um começa a mostrar o que realmente é.
né? Aí a gente vê que são diferentes. E como adultos, melhor ainda, né? Então não existem duas coisas iguais na natureza, é tudo diferente. Nós estamos num mundo de diferentes, então vamos respeitar os diferentes, que também nós também somos diferentes dos outros. Outra fala, tudo isso tem relação, tudo é relacionado. Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. Mamão era um termo da época do Cristo, que quer dizer dinheiro. Se você tem o foco no dinheiro, só o dinheiro que vale para você, Deus fica em segundo plano, com toda certeza. Depende, às vezes a gente pergunta, e essa pergunta eu faço agora para nós mesmos: quanto do nosso tempo, das 24 horas que Deus nos dá, que isso depende do sol, nós reservamos para alguma coisa boa, para uma palestra, para uma meditação, para uma prece, oração, para um bom livro, escutar alguma coisa boa? Quanto desse tempo nós tiramos aí para, ou seja, para Deus? Dinheiro, preocupações diárias, nós estamos aqui na vida material. É natural que nós demos importância à vida material, porque Deus nos colocou na vida material. Temos preocupação com trabalho, salário, filhos, esposa, esposo, e outros familiares que às vezes estão vinculados a nós, casa, aluguel, carro, estragou o carro e assim por diante. Se é a nossa vida, temos que nos alimentar, temos que dormir, de preferência uma boa cama. Então, isto são preocupações diárias da nossa vida material. Mas a nossa vida não é só material, porque nós viemos do mundo espiritual, estamos passando por aqui. Dependendo de como nós tratamos essas questões aqui, nós retornamos com alguma dificuldade. Alguma dificuldade, sim, porque enquanto nós estamos no mundo de provas e expiações, nós não estamos retornando santinho, não, com problemas, mas de preferência menos problemas do que quando nós reentramos aqui. Vai sempre diminuindo a nossa continha. Esse que é o objetivo. Não é que nós estamos aqui só para pagar a conta, estamos para evoluir. Essa evolução significa o quê? Um passo para frente, às vezes um meio para trás, mas sempre um pouquinho a mais, não é? Então, o Cristo já falou, dois senhores ao mesmo tempo não é possível. E ele continua: não vos inquieteis por vossa vida com o que comereis, nem por vosso corpo com o que vestireis. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Então, não podemos olhar isso aqui e deduzir tudo ao pé da letra. Não vos inquieteis por vossa vida. Então, vamos viver à vontade, sem preocupação com o trabalho.
Não, não é esse o sentido. Não vos inquieteis por vossa vida com o que comereis. Tem que trabalhar para comer. Só que não pode ser um glutão. Comer mais do que precisa. A vestimenta, a mesma coisa. Tem gente que coloca tudo na vestimenta, né? Ou no sapato. Tem gente que tem um armário de sapatos, um armário de roupa que nunca usa. Usou uma vez, ou passou na loja, achou bonito, comprou, mas não usa, nunca usou. Essas coisas, o desnecessário. Então, essa que é o sentido. Vamos ser comedidos. Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estrutura? O que é o côvado? Na época, a distância entre aqui e o dedo maior, médio, daqui até aqui. Isso é um côvado. Então pode ver que o côvado ele varia. Tem gente de braço mais comprido, mais curto, né? Mas na época não se tinha a exatidão que a gente tem hoje. Então, quem pode aumentar, a não ser que quebre? Os chineses fazem isso com as pernas hoje, né? Quebra, aumenta um pouquinho, coloca o Elizarov, né? Para ficar um pouquinho mais alto. Isso é possível. Hoje já tem técnica, né? Na época, qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado, 1 centímetro a mais? Tem que esperar para crescer. E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam, nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, que era riquíssimo na época, antes do Cristo, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Então, o Cristo chama atenção para esses detalhes. Por exemplo, a veste, na época do Cristo, era uma veste só uma túnica, né? Ia até acabar. Quando estava rota, não servia mais, aí se providenciava outra. Então se vivia com muito menos naquele tempo. Hoje a vida moderna criou muitas necessidades quem é que faz 3 horas que eu entrei aqui, arrumei o salão, deixei um ar-condicionado ligado. Então esse ambiente gostoso agora porque tem os ar-condicionado, mas na época não tinha ar-condicionado. Em 84, quando cheguei aqui em Santa Helena, no Graciliano Ramos, nem ventilador não tinha na sala. Dá para imaginar uma situação daquela? Nada. Quem era da época sabe. Não tinha nada. Aí começamos a fazer vaquinha, festa, para comprar um ventilador de teto por sala. Em 6 meses estava tudo estragado. Por quê? Os alunos achavam bonito fazer bolinha de papel e jogar. E aquilo foi entortando e estragando. Em 6 meses não tinha mais nada. Pronto. Aí tinha que fazer outra campanha, que ninguém arrumava aquilo, né? E assim por diante. Hoje, tudo ar-condicionado. Nem por isso eu acho que a turma está estudando mais hoje, né? Hein, prof? Acho que não, né? É um trabalho a piazada estudar hoje. Com ar-condicionado.
Bom, então, as preocupações de cada época. Portanto, Cristo continua falando, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Pois estas coisas os gentios buscam, os gentios, os que não são judeus. O Cristo era judeu, estava falando para os judeus. Os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. Como o Pai Celestial sabe daquilo que a gente necessita, Ele nos colocou no planeta que fornece todas as condições para a gente viver. Nós vivemos aqui no sul do Brasil. Isso aqui é um céu, pessoal. Não temos morro descendo, não temos enchente, não temos avalanche de terra, de água, de lama. E a gente vê na televisão a seca aqui também. O que faz a seca aqui para nós? No máximo, durante um tempo, a nossa grama morre, a nossa soja não produz naquele ano, mas produz no outro, né? Agora a gente vai pelo Brasil afora. Eu fico me imaginando, eu estive lá no Amazonas, alguns de vocês estiveram também em Manaus, aquela região lá, que a água que não acaba mais. Imaginar o Solimões seco. Eu fico imaginando como é que pode isso aí. Mas secou. Aquelas casas construídas em cima da água, tudo lá, tinha mais água, não tinha mais nada. Bom, e agora saiu na reportagem, começou a chover e eu acho que está tudo normal, né? A hora que choveu, aí uma casa que não estava amarrada foi embora. Então, veja só, enchente, seca, outros locais é para morrer de fome, para morrer de... Aqui não acontece nada, então vamos bem olhar essa região aqui com olhos diferentes. Buscai primeiro o reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, tenham um foco, um tesouro, elejam um tesouro, o principal, o reino e sua justiça, e as outras coisas vão vindo atrás. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Ao pé da letra, isso aqui é uma estupidez. Agora, se a gente pensar, porque tem gente que já está, agora, hoje não terminou o ano, está terminando, já está ansioso pelo outro ano. O que vai dar o outro ano? Será que vai ser melhor? Será que vai ser pior? E tal. É aquela ansiedade que não faz bem para ninguém. Então, cada dia vamos viver. Não quer dizer que a gente tenha que não ser previdente, fazer um planejamento ótimo. Vamos fazer as nossas escolhas. Esse ano que virá, está vindo, qual vai ser o meu tesouro? O que eu vou eleger? Qual vai ser a minha escolha esse ano? O que eu vou atacar? Para eu ser uma pessoa melhor. O que eu vou trabalhar dentro de mim? Esse que é o objetivo, né? Não de forma exagerada, mas de forma racional. E daí eu busquei, e tem lógica, existe a Igreja Católica, fala dos 7 pecados
capitais, 7 pecados grandes, né? O ponto central, o Evangelho segundo o Espiritismo fala, a origem de tudo isso aí está no orgulho. Só o orgulhoso é que consegue fazer tudo isso aí. Vamos lá. Primeiro, luxúria. Tem gente que tem que ter o melhor carro, o melhor sapato, a melhor roupa, tudo o melhor. O contrário seria a simplicidade. Dá para viver com simplicidade e muito bem. Avareza. Tudo para mim. Eu não dou um tostão para o outro. O outro que vai se lascar vai trabalhar conforme eu trabalhei. Calma. Avareza. Avaro. Tudo para mim. Eu não divido nada. O contrário seria generosidade. Eu não vivo sozinho nesse mundo. Eu vivo em sociedade. O Cristo, que é o encarregado, nosso mestre, encarregado nosso aqui do planeta, ele nos colocou em famílias, juntos, e é ali que nós temos a capacidade para nos melhorarmos. Generosidade. Gula, comer tudo que vier pela frente, tudo que é bom. E olha, a gente tem que se controlar. Quem vai no supermercado hoje tem de tudo. Uma vez não tinha nada, era a venda, o boteco, os secos e molhados, né? A gente comprava algumas coisas e tinha que fazer em casa. Hoje está tudo pronto, é só chegar lá e comprar. E é uma tentação o supermercado hoje em dia. Então, se não tiver um controle, olha ali. O contrário seria temperança. Eu vivo para comer ou como para viver? Né? Preguiça. Preguiça, pigrícia em latim, né? Temos que trabalhar. Por que os outros têm que me sustentar? Os pais têm obrigação com estudo, com roupa, comida e tudo, até uma idade. Depois, e quanto adulto está ainda na saia da mãe, né? Não conseguiu trabalhar ainda. Tem? Pois dá problema. Pode dar problema, né? Então, força de vontade, vontade de fazer as coisas. Ira. Tem gente que aquilo é automático. Qualquer coisa no trânsito, buzina. Várias vezes, buzina. Né? Irado. Tem que ser conforme ele acha. Alguém fez uma... Como se ele não faz uma besteira uma vez ou outra? Quem é que não erra no trânsito? E aquele que está no volante com celular, será que não faz alguma besteira? Então, tem que ser sereno. O trânsito não pode ser um local de guerra. E assim, inveja. Tem gente que tem inveja, tem gente que às vezes comenta que não vem no centro espírita, só tem carrão aqui na frente. Já escutei isso aí. Bobagem. Cada um compre o carro que acha que tem que comprar. Cada um se veste conforme ele acha que tem que se vestir. E deu. Eu vou do meu jeito. Né? Então, fraternidade, a inveja não cabe nesse círculo chamado fraternidade. Frater quer dizer irmão. Frateris, em latim, irmão. Então, fraternidade é
viver como irmãos, sem inveja. E por último, 7. 7 na cabala judaica quer dizer perfeição, é o número da perfeição. Soberba. Eu vivo com o peito estufado. Soberba. E o Cristo tinha uma encrenca com os fariseus da época, né, que tinham essa soberba. Eles que ditavam tudo para os outros, eles sabiam das coisas, mas eles mesmos não faziam. Isso era para os outros. Isso quer dizer soberba. A modéstia entra bem. E quais são as virtudes? Falamos dos defeitos, pecados capitais. Agora as virtudes que pode levar. Aí o contrário, como é que é o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo também. A humildade é o que provoca a origem de todas as virtudes, tudo que é bom. Justiça, justo, igual para todos. Otimismo, entrar na casa cheia de espelhos, otimista, porque daí eu vou receber otimismo de volta. Persistência, vou trabalhar, cuidar da minha vida e eu vou me sustentar, não depender dos outros. Persistência. E eu quero conseguir alguma mudança dentro de mim, seja persistente. Se não for, não adianta nada. Bondade faz bem. Compaixão, empatia, simpatia, perdão das ofensas. O Cristo trabalhou isso muito bem. Honestidade, ser honesto, né? Disciplina, regrado, e coragem. Os fariseus e os escribas. Aí os fariseus perguntaram para o Cristo: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos toda vez que comem pão. Era o que mais se comia na época. A resposta do Cristo: por que também vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vocês estão fazendo coisa muito pior e não estão enxergando. Então essa história de apontar com o dedo sujo, como se diz, o outro, não faz bem. Aí tem a história do jovem rico que se aproxima do Cristo e pergunta: mestre, o que eu devo fazer para entrar na vida eterna? Simples. Se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Aí o jovem disse: mestre, os mandamentos foi listado, eu os faço bem desde pequeno, eu cumpro com esses mandamentos. Aí o Cristo arremata: bom, tu és um jovem bom, cumpres todos os mandamentos, agora se você quiser ser perfeito, dá um passo acima. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, rico, não precisa disso aí, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Isso quem fez foi o São Francisco de Assis. Quando teve a última bronca com o pai, que era rico, né? Ele tirou a roupa dele, disse: pai, nem a minha roupa eu não quero. E saiu pelado. Foi cuidar da vida.
São Francisco de Assis. Então, mais ou menos seria isso aí. E o jovem foi de volta para casa cabisbaixo, não teve coragem de fazer o que o Cristo propôs. Se você quiser ser prefeito, não, obrigado. Os vendilhões do tempo, outro episódio que o Cristo passou, chegou na frente do templo, e aquela praça, que era o templo de Jerusalém, todo cheio de cambista, barraca e todo mundo vendendo as coisas. Quer dizer, o foco daquele povo era ganhar o dinheiro, mesmo que for dentro da igreja. Então, as escolhas que eles fizeram completamente erradas. E o Cristo lembra a todos eles: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós fizestes dela um covil de assaltantes. Só tem dinheiro na cabeça. Nem a Deus, mas a mamão. Mamão 100%. Então seria isso que eu diria para hoje. Vamos fazer as nossas escolhas, boas escolhas, para o ano que está vindo. Não é que ele vai ser tão diferente, mas já que nós temos aquele costume, todo fim do ano e começo do outro ano, fazer essa, feliz ano novo que vem, adeus ano velho, tem a musiquinha, já que nós fizemos isso aí, então vamos fazer alguma escolha. Não vamos escolher muita coisa não, vamos escolher aquilo que nós conseguimos dar conta, pouquinho, mas sem nada também não é bom. Escolher muito para depois, daqui um mês, dois, desanimar, não dei conta e abandona tudo? Não. Pouquinho de cada vez. As nossas encarnações, reencarnações, elas não... Será o que nós mudamos? Porque na época do Cristo nós já estávamos por aí. Não aqui, lá. Nós somos europeus, viemos lá da Europa. De 2000 anos para cá, o que mudou na nossa vida, será? Naquele tempo era o poder, dinheiro, etc, etc. Não está tudo por aí meio, talvez não com aquela intensidade, mas está por aí. O pessoal ainda continua fazendo guerra, Nós temos 2 guerras violentas acontecendo nesse momento no planeta. Não precisava existir, não precisava ser desse jeito. Parece que a última guerra não tocou essa gente, E nós viemos da Europa para cá para viver um pouquinho diferente. Estamos num país diferente, que continue assim para melhor. E para encerrar, na quinta-feira, nós recebemos uma psicografia da equipe espiritual. Que nós estamos aqui, eu não toquei no assunto, mas a equipe espiritual aqui é grande, que está nesse momento cuidando de nós, nos ajudando, nos intuindo, que vai o nosso anjo da guarda, que todo mundo tem. Por isso que eu digo, no começo eu perguntei, qual é a fatia das 24 horas que nós estamos destinando à vida espiritual? Ou é só a vida física? Não, a vida espiritual existe e os espíritos estão aí para nos ajudar. E a casa espírita, esta aqui, tem uma equipe espiritual grande, que está conosco, está nos ajudando. A mensagem foi para os trabalhadores.
todos nós, todos vocês, de alguma forma, são trabalhadores. Na medida em que cada um faz um trabalho interno de modificação para melhor, é um trabalhador. Porque se eu entro na casa de espelhos com um semblante um pouquinho melhor, o retorno é bom, né? Então vamos fazer o nosso trabalho e, de certa forma, a equipe espiritual do Centro Espírita Joana d'Arc mandou uma mensagem espetacular que eu tomei a liberdade de ler para todos. Mensagem de hoje, quer dizer, quinta-feira, na psicografia da equipe espiritual Joana d'Arc. O amor de Deus é onipotente, é gracioso e benevolente. E vocês, meus jovens, chamam nós de jovens, né? Devem crer na existência mais pura e serena. Meus queridos, ao findar este ano, muitas provas precisam ser repensadas e analisadas, mas não pela dor, e sim pelo aprendizado e pela necessidade de evolução. Vamos fazer a nossa escolha. É isso aí. O amor ao próximo foi o maior exemplo, para quem conheceu. O amor ao próximo foi o maior exemplo dado pelo nosso amigo e trabalhador Armindo, ao qual nesse momento está aos cuidados dos amigos espirituais. Desencarnou há pouco tempo, então ele ainda estava com dificuldade. Já despertou e compreende muito bem sua condição. Não está pronto ainda para aqui estar no nosso meio, a trabalho, mas auxilia e também é auxiliado por vocês, pelos bons pensamentos que a gente pode irradiar, não só para ele, mas para os nossos familiares que desencarnaram, né? Pensar bem. Por vocês com pensamentos de luz e amor. Ele diz: sejam como as flores. Ele vivia comigo aí polinizando pitaia. Ele devia estar pensando na pitaia, flor de pitaia, muito bonito. Desabrochem, liberem o mais puro perfume, aquele que irradia a todos onde passarem. Sejam como as plantas que, se regadas, elas sobrevivem. Reguem, meus amigos, reguem uns aos outros. Oh, bonito. Vamos ajudar um ao outro. Deem frutos, frutos do amor e da caridade. Ele ainda diz: estou muito feliz, tão feliz quanto desejei. Amo a todos como Jesus nos amou. Filhos, com essas lindas palavras, desejamos o mais puro dos sentimentos, que o amor de Deus, Jesus e Maria sempre estejam com vocês. A equipe espiritual Joana d'Arc. Muito obrigado.